O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Você acabou de ouvir o trecho de um corinho que está inclusive na harpa cristã. Você acredita que esse corinho, esse trecho, que começa lá no início assim: pelo Senhor marchamos e no seu exército, e o seu exército poderoso é. Eu não sei cantar ele muito 100%, né? Completo. Mas a linguagem desse hino é uma linguagem militar. E olha, no vídeo passado que eu falei a respeito do pastor Kleber Lucas, que tinha falado do hino 39 da harpa cristã evangélica, que fala alvo mais que a neve, ele criticou esse hino, dizendo que esse hino tinha um viés racista. Logo depois, ou antes, ou pertinho ali, o Leonardo Gonçalves, que é um cantor, que diz, segundo ele era cantor gospel, agora não sei se é mais, mas ele criticou o refrão desse hino, O Nosso General é Cristo, que é um corinho pentecostal que está lá na harpa cristã da igreja pentecostal. E aí ele criticou, dizendo que esse refrão que falava em general trazia um retrato das ditaduras na América, né? E que tinha trazido muito sofrimento para o povo. Isso trouxe um alvoroço grande. Meu nome é Jefferson, eu sou do canal Café e Bíblia e hoje nós vamos falar sobre esse corinho que tem dado uma polêmica danada, mas eu não vou entrar no contexto da polêmica em si. Eu vou entrar no contexto aqui da Bíblia Sagrada e da letra, do refrão aí do hino, tá bom? Então vem comigo, aproveita e já se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa o teu like, comenta o que é que você acha dessa polêmica que foi gerada, compartilha esse vídeo. Vamos lá. Bom, Marco Feliciano é um pastor, acredito que a grande maioria dos evangélicos conhecem, e ele trouxe um vídeo no seu Instagram fazendo uma crítica à fala do cantor Leonardo Gonçalves, quando ele disse que esse hino trazia um viés de ditadura, uma linguagem militar. Eu acredito que todos sabem que o cantor Leonardo Gonçalves ele apoia a ideologia de esquerda, a ideologia política de esquerda, né? Os partidos de esquerda. E aí ele trouxe essa fala e eu fui dar uma sondada no Twitter dele. De fato, ele combate o racismo, ele luta pelos menos favorecidos. É uma classe que ele luta muito, é a classe dos negros, e isso é totalmente louvável, isso é totalmente viável, isso é necessário. Porém, eu vi um exacerbamento, uma grande ênfase em combater racismo em detrimento de grandes coisas que também são importantes do Evangelho. E por que não dizer mais importantes ainda? Combater o racismo é de suma importância. Eu, por estar fazendo esse vídeo, eu não sou racista. O meu pai é negro, a minha esposa tem cor negra, a minha família tem pessoas negras, apesar de eu não ser negro, mas eu me dou totalmente bem com pessoas negras, eu não tenho problema nenhum. A minha origem é uma origem negra e eu não tenho nenhum pouco de racismo com isso, né? Mas o que é que acontece? Me chamou a atenção o quanto que eles estão atacando de todas as formas, principalmente os defensores que são da esquerda, esses defensores da ideologia esquerda. Eles estão atacando agora, procurando defeito na Bíblia, procurando defeito na harpa, fazendo de tudo para chamar a atenção da igreja e a igreja reagir de uma forma que eles talvez até planejem que a igreja reaja. Mas só que a igreja não reage da forma que eles esperam. A gente faz uma crítica em cima do que eles criticam. E eu vendo o vídeo do pastor Marco Feliciano, que eu vou até deixar passando aqui logo mais, eu fiquei pensando o quanto que essas pessoas elas estão perdendo a noção. Pessoas que vivem no meio evangélico ou viveram muito tempo e agora já estão até se saindo, não sei, mas que sabem que os louvores, a maioria dos louvores, eles são inspirados na Bíblia. Às vezes tem louvores até que trazem letras que são passagens bíblicas. E aí essas pessoas ficam agora criticando, porque é como se esse corinho trouxesse ali uma alusão
ao presidente Jair Bolsonaro, acho que é isso que eles querem dizer, como se quem fez o hino há muito tempo atrás estivesse pensando nisso. Pessoal, esse pessoal precisa largar de bobeira. Porque quando esses hinos foram feitos, não existia isso. Não tinha essa apologia, esses cantores nem sabiam que Bolsonaro ia ser presidente, e agora tudo é levado como se fosse um apoio ao Bolsonaro, como se esses hinos tivessem sido feitos agora. Lá na passagem do capítulo 5 de Josué, logo depois que Josué, juntamente com a nação de Israel, passa o Jordão, olha o que nós vamos ver aqui na Bíblia, versículo 13. Sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Olha só. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército, olha a linguagem militar, do Senhor. Então você vê que a Bíblia ela está recheada e repleta de conteúdos, de passagens que ilustram um certo militarismo. E eu não preciso trazer várias passagens bíblicas, porque no vídeo do Marco Feliciano está tudo muito bem detalhado, ele trouxe bem detalhado, e eu vou mostrar aqui para vocês o vídeo, para que vocês possam ter uma noção sobre isso, tá bom? Vamos assistir o vídeo, vou colocar o fone aqui para que eu possa estar ouvindo o vídeo, e aí vocês acompanham comigo, tá bom? Vamos ouvir aqui. Vamos lá. Olá, amigos, olá, irmãos, a paz. Ontem foi alvo mais que a neve. Hoje é o nosso general é Cristo. A insanidade doentia da mente esquerdista não tem limites. Leonardo Gonçalves, cantor, levita, insinuou que louvar ao Senhor com este hino pode levar um cristão a fazer uma apologia às ditaduras militares da América do Sul, onde houve muito sofrimento. Politizar tudo dá nisso. Esse era o pensamento de Antônio Gramsci, Stanley, entre outros, né? Crie confusão. Horkheimer já ensinava a crítica pela crítica, ou seja, critique tudo, jogue tudo no ventilador e deixe as pessoas se debaterem. É assim que funciona a mente esquerdista. Querido Leonardo, o inspirado louvor que você cita, ele tem base em toda a Bíblia, desde o encontro de Josué com o grande príncipe dos exércitos do Senhor, até o livro do profeta Samuel citar pela primeira vez na Bíblia a expressão Jeová Sabaoth, que significa o Senhor dos exércitos. Nós temos a imagem de um general celeste que nos lidera numa grande e árdua guerra. Só no Velho Testamento, Leonardo, são 370 citações sobre o Senhor dos Exércitos ou Deus dos Exércitos. E no Novo Testamento, 2 citações. No Velho Testamento, Leonardo, nós temos a construção da nação de Israel, que era uma tipologia da igreja lá do Velho Testamento. E lá as batalhas não eram virtuais ou apenas espirituais, eram guerras físicas mesmo. Todavia, quando entramos no Novo Testamento, com a igreja neotestamentária, as guerras passam a ser cósmicas e espirituais, porém não deixam de serem guerras. E a maior patente em um exército é a patente de um general. O coronel Ítalo Maineri Júnior, chefe da comunicação social do Comando Militar do Sul, ele esclareceu isso, que o mais alto posto do exército brasileiro é o de general de exército. Ele disse isso dia 27 de setembro de 2021. Portanto, sim, querido irmão Leonardo, estamos em uma grande guerra e somos soldados. E eu acho, Leonardo, que eu não preciso citar aqui para você Efésios 6 inteiro, né? E numa batalha, soldados são guiados pelos seus superiores e o maior de todos é o general. Nossa luta são contra as hostes das maldades nas regiões celestiais. Então, quando a igreja canta, o nosso general é Cristo, seguimos um Deus forte e nenhum inimigo nos resistirá, nós estamos profetizando que nesta grande batalha cósmica nada tememos, porque o nosso general, que é Cristo, nos guiará, nos treinará e com a sua experiência eterna nos conduzirá a uma plena e perfeita vitória. Então, nada de comparar este louvor com ditaduras sanguinárias, Leonardo, as quais o PT que hoje você apoia sempre defendeu e ainda defende. Quer seja de Cuba, onde Fidel Castro matou pastores evangélicos lá no paredão, quer seja na Venezuela, onde pessoas, incluindo nossos irmãos evangélicos hoje, para comerem e se alimentarem, estão matando cachorros. A Folha de São Paulo, Leonardo, dia 31 de outubro de 97, trouxe uma reportagem onde ela falava sobre o comunismo. Leia-se comunismo como socialismo por tabela, tá? O comunismo matou 110 milhões de pessoas no mundo. Segundo o jornal, foram mortas 62 milhões de pessoas na ex-União Soviética entre 1917 e 87. Em seguida está a China comunista de Mao,
onde foram eliminados 35 milhões de pessoas. Entre 49 e 87, outros países cujas ditaduras provocaram extermínios, como por exemplo Camboja, 2 milhões de pessoas, Vietnã do Norte e a Coreia do Norte, quase 2 milhões de pessoas, ex-Yugoslávia, 1 milhão de pessoas, Etiópia, quase 1 milhão de pessoas, Romênia, quase 500 mil pessoas, Moçambique, quase 200 mil pessoas. O soviético Joseph Stalin foi o maior assassino de todos. O seu regime matou 43 milhões de pessoas. A maioria desses, Leonardo, tem o apoio e o apreço do Partido dos Trabalhadores que hoje você apoia. Sinto que alguns soldados estão debandando, estão desertando, abandonando o fronte da verdade, deixando de cerrar fileiras nesta grande guerra entre o bem e o mal, mas ainda tem os corajosos. E que Deus nos guarde hoje e sempre. E continuemos cantando, igreja. O nosso general é Cristo. Que Ele nos proteja em nome de Jesus. Um abraço a todos. O nosso general é Cristo. Então é isso, irmãos. Vocês viram aí, não precisa de muito mais detalhes do que nesse vídeo do Marco Feliciano. E, para falar a verdade, um vídeo muito bem explicado, que responde muito bem a fala do Leonardo Gonçalves. Como é que alguém tem coragem de... Eu acho que é para jogar mesmo o problema no ventilador, né, e deixar o problema aí para chamar a mídia para si. Tem um vídeo dele na internet, eu não vou deixar aqui, mas vocês podem procurar, de uma conversa dele, do Kleber Lucas, com o Pedro Bial. Lá na conversa ele diz que ele não é mais cantor gospel. Então, se ele não é mais cantor gospel, eu não sei em qual segmento ele está cantando, mas ele vai dizer lá que ele mudou um pouco, mas acha que a igreja cristã brasileira mudou muito mais e realmente está havendo grandes mudanças na igreja, mudanças de despertamento. Está havendo um despertar, porque agora nós não devemos nos aliar e nem compactuar com as ideias de esquerda, com as pautas de esquerda. São totalmente contrárias à igreja. Se alguém acha que as pautas de igreja, de esquerda, aliás, elas favorecem algum segmento da sociedade, algum âmbito da sociedade, você tem todo o direito de pensar assim, de acreditar dessa forma, mas as pautas de esquerda elas não são alinhadas e não são ajustadas com a igreja. E quando alguém que se diz cristão, que é cristão, está alinhado, está ajustado, está em parceria com a esquerda, então a gente já fica com o pé atrás, já teme, porque não tem como, não dá. As pautas de esquerda são totalmente contra aquilo que nós defendemos, de que nós acreditamos, do que nós pensamos e temos como princípio e valor para as nossas vidas. Então não estou aqui para fazer uma crítica à pessoa do Leonardo Gonçalves, que é um cantor, né? Diga-se de passagem, um cantor muito renomado, muito profissional no seu canto, no seu trabalho, mas tem usado algumas falas que tem nos deixado decepcionado com a postura dele. E mais essa fala que não foi legal, certo? Então a gente espera uma retração dele, né, a respeito dessa fala. Não sei se vai acontecer, mas uma retração dele, né, se retrair a respeito disso que ele falou. E eu trouxe esse vídeo também como um alerta. Irmãos, nós estamos numa guerra. Jesus está voltando e nós estamos numa guerra espiritual e daqui para frente vários escândalos, várias confusões vão surgir para confundir mesmo a nossa cabeça. E o pior é que falas como essas arrastam muitos apoiadores. Elas arrebanham muitos adeptos. Falas como essa atraem muitas pessoas. Porque uma coisa é dizer que a igreja cristã ela luta e combate contra o racismo. Outra coisa é dizer que os louvores da igreja cristã agora são racistas, porque a igreja ela sempre combateu as indiferenças. A gente tem um exemplo lá de Atos, capítulo de número, se não me falha a memória, capítulo 4 de Atos, acho que capítulo 4, entre o 4 e o 5, por ali. A minha cabeça não está muito trazendo aqui qual a passagem, mas eu acho que é Atos 4. Eu estou com a Bíblia aqui aberta, deixa eu ver aqui, que fala da igreja primitiva. Então nós temos ali uma igreja que usava a igualdade, usava a unidade, a união mesmo para o início do evangelho. E a gente sabe que ao longo dos anos, capítulo 2 de Atos, capítulo 2, a partir do versículo de número 42,
A gente sabe que algumas pessoas perderam esse referencial de união, de estar unido, de unidade. Infelizmente, Jesus falou isso, os apóstolos falaram disso, que ia haver muita divisão, ia haver muito rompimento no meio da igreja, até mesmo por lobos que se infiltrariam no meio do rebanho. Mas a igreja de Cristo, a igreja genuína do Senhor, ela é contra racismo, ela é contra qualquer tipo de exclusão. Jesus Cristo mesmo arrebanhou, trouxe pessoas para perto dele, pessoas que eram excluídas. Eu falei isso no vídeo passado. Pessoas que eram excluídas da sociedade, prostitutas, cobradores de impostos, pescadores que, apesar de ser uma classe que não era tão excluída, eles eram considerados como leigos, como pessoas qualquer. Então, podemos dizer que eles eram também excluídos da sociedade. Leprosos, doentes, coxos, aleijados. Foi com essas pessoas que Jesus mais esteve perto. Foi com estas pessoas que Jesus mais compartilhou o evangelho do reino. Então, como é que alguém pode dizer que a Bíblia é racista? Que Deus é racista? Se Deus, se você for ver na Bíblia, Deus ele deu oportunidade para pessoas como Raabe, né? Pessoas que, como a mulher samaritana, como Judas, que teve sua chance. Deus deu chance a pessoas como Maria Madalena de estar no ministério de Jesus, de seguir Jesus, de fazer parte do ministério de Jesus, da história do ministério de Jesus. Então Deus não é racista, Jesus não é racista, a igreja cristã não é racista. O que existe são pessoas racistas. É algo isolado, é algo totalmente diferente. Agora o corpo, a igreja, genuinamente cristã, ela não é racista. Pelo contrário, a gente abraça, a gente atrai. Então, nos deixa muito chateado essas posturas de pessoas que já fizeram parte da igreja, né? Que eu não sei se hoje a gente pode dizer que estão mais na igreja, mas que estão agora buscando, acho que acabou a mídia deles, acabou o sucesso, a fama, agora eles estão buscando atacar, porque eles vão encontrar espaço para isso. Eles vão encontrar pessoas que deem ouvido para isso, principalmente pessoas ímpias, que não conhecem a verdade, que não conhecem a palavra, que não vivem o evangelho, como, por exemplo, essas emissoras de televisão. Vai ter vários profissionais aí, artistas, apresentadores, que vão chamar essas pessoas para falar da igreja cristã. Está cheio de oportunidade para eles falarem isso. Podcasts aqui no YouTube, os canais. Eles vão encontrar muita porta aberta para isso, para estar falando da igreja, porque eles vieram de lá. Então eles têm um certo prestígio agora, eles vão ser prestigiados no meio dessas pessoas. Então, como é que pode pessoas que já estiveram na igreja, servindo o reino, servindo Jesus Cristo, servindo o evangelho, agora estar fazendo isso? É porque eles estão virando ao contrário. Agora eles começaram a criticar, eles começaram a ver defeito demais. Quando eles estavam no meio do povo cristão, não existia isso. Agora, como parece que acabou a mídia deles, eles correram para a esquerda, eles estão fazendo parte dessas ideologias, eles estão tentando fama, eles estão tentando buscar sucesso. E isso é o que explica essa fala deles. Porque não tem base bíblica, não tem nenhuma base bíblica. Você viu no vídeo do Marco Feliciano, e eu trago mais uma vez isso para você, a Bíblia está repleta de linguagens simbológicas, linguagem militar, parábolas, muitas linguagens, linguagem de limpeza espiritual, de renascimento, de nascer de novo. Olha, se você for ver lá João, capítulo de número 4, Evangelho de João, capítulo 4, Jesus Cristo falando com Nicodemos, alguém poderia dizer que loucura era aquela, e o próprio Nicodemos achou isso. Como é que eu vou nascer de novo? Aquilo era linguagem simbológica. Jesus estava falando ali com Nicodemos que para servir a Deus, para seguir a Cristo, ele precisava nascer de novo. Não é isso? Deixa eu ver aqui. Capítulo 3, corrigindo. Capítulo 4 aqui é a mulher samaritana. Capítulo 3, Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento, e Jesus vai dizer assim para ele: é necessário você nascer de novo. Será que Jesus estava falando literalmente? Obviamente que não. Jesus está falando do nascimento do Espírito, novo nascimento, uma nova criatura que iria se formar ali em Nicodemos, quando ele aceitasse o plano do Evangelho, o plano salvífico de Deus. Então, a Bíblia está repleta de linguagem simbológica. Jesus durante o seu ministério, foi o que ele mais falou, foi em linguagem simbológica.
Ele falou mais em linguagem simbológica do que em linguagem literal. As parábolas demonstram isso. Agora as pessoas estão agora levando tudo ao pé da letra porque querem mesmo polemizar. É o final dos tempos, não tem como. Jesus está voltando, vamos nos preparar, igreja. Vamos nos munir de oração e de argumento. Precisamos ter argumento porque senão a gente vai cair também nessa ideia. Esse conto também vai acabar iludindo muitas pessoas. Então tenha argumento, tenha base bíblica. E não deixem que pessoas e que alguém venha agora dizer realmente a Bíblia ela é racista. Os hinos da harpa, os hinos evangélicos são racistas. Você tem que ter argumento para refutar. E é isso que nós estamos fazendo aqui no canal Café Bíblia, trazendo essa mensagem de alerta e estamos sendo totalmente contra essas formas de polêmicas que estão existindo aí. A Bíblia não é racista, os evangélicos não são racistas, a igreja cristã não é racista. Existem pessoas racistas, é diferente. Aqui eu quero fechar o vídeo, agradecendo a você que ficou até aqui, me despedindo e dizendo que depois tem mais. Vai vir novos vídeos por aí, mudando um pouco a temática, mas nós precisamos combater em oração. A nossa luta não é contra carne, nem sangue, é contra principados e potestades, poderes do ar do mal. Então que Deus abençoe. Nós nos vemos no próximo vídeo, se Deus permitir. Um Feliz Natal para você, um feliz Ano Novo. Um ótimo ano novo que vem aí com muita saúde, paz, prosperidade. Que Deus abençoe você e sua casa em nome de Jesus. Amém.